Fala, rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre alguns jogos dessa primeira rodada de Champions League. Na verdade, os jogos do dia. Então, teve muita coisa boa, jogos movimentados, jogos bons de assistir. Pô, a vitória do Bayern, a vitória do PSG, a vitória do Liverpool. Eu vou estar falando sobre essas três partidas. Vai ser um quadro novo que eu vou tentar repetir por outras vezes aqui no canal. Resumo da Champions, pegando um dia de Champions League e comentando sobre vários jogos. Vem comigo nessa resenha que eu vou trazer para vocês cada detalhe assim que eu observei da vitória do Bayern, da goleada do PSG, da vitória do Liverpool ali no finalzinho. Fica ligado comigo nessa resenha. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, Champions League, esses três jogos que me chamam muita atenção nessa quarta-feira, vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Eu falo isso a cada vídeo. Tu que me acompanha aqui diariamente está acostumado, cada resenha que eu trago para vocês aqui, antes de comentar para valer sobre o assunto do vídeo, deixa esse recado que é importantíssimo, que é fundamental. Dá uma olhadinha nas playlists aqui que tem muita coisa exclusiva e diferente para vocês. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Galera, esses três jogos me chamam a atenção, tá? Eu achei muito maneiro, assim, acompanhar, assim, cada detalhe. E, tipo, Bayern e Chelsea foi muito interessante porque são dois timaços. O Chelsea, pra mim, continua tendo esse rótulo, assim, do time do mundo, o time do momento, da atualidade, porque ganhou o Mundial de Clubes, sabe? E esse tem um peso gigantesco. Só que do outro lado, o Bayern também é um super time, com grandes jogadores, com grande elenco. E, cara, foi um jogo muito movimentado, tipo um lá e cá, mano. Chelsea tendo chance para atacar e o Bayern usando todo da sua soberania, e principalmente jogando em casa. O que faz o Harry Kane é um absurdo, o Harry Kane é um extra classe. Vale lembrar que é um cara que custou 100 milhões de euros pro Bayern e em 2 temporadas já entregou 95 gols. Pode acreditar, é muita coisa. Então, um cara que tem facilidade para fazer gol, mas também tu vê que ele faz todo o time jogar no ataque. Então, você vê o Lise rendendo, o Gnabry rendendo, o Coman rendendo. Todo mundo que joga no campo de ataque consegue render por causa do fator Harry Kane. Isso é muito maneiro assim, de acompanhar. E o Bayern vence muitos e muitos jogos por esse cara. Muitas vezes pode não ser ele marcando, mas ele tá lá contribuindo com uma assistência, com o início de uma jogada. E hoje ele foi determinante pro Bayern fazer o resultado, sabe? E por outro lado, teve um Chelsea assim que teve bem postado em campo também. Teve o Palmer marcando um golaço, né? Ele pega a jogada que foi, ele pegando a bola lá de trás carregando, para depois ele concluir. Então, eu acho que são dois times aqui sim que tem tudo para chegar nas fases decisivas dessa Champions, no caso Bayern e Chelsea. PSG passou por cima da Atalanta. O PSG eu acho que é um time muito acima da média também, e hoje venceu com muita facilidade, um 4-0 no Parque dos Príncipes, sem tanto sufoco. Eu acho que o caminho foi iniciado ali nos primeiros minutos, quando 2 minutos de jogo lá o Marquinhos já estava fazendo o primeiro gol. Ali já deu para imaginar que poderia ser tranquila a vitória, e foi tranquilo o jogo, sabe? PSG também eu acho que é um time que tem grandes chances assim de chegar na fase decisiva da Champions, porque também é um baita conjunto. O Luiz Henrique tem o time nas mãos, sabe? Aí você percebe muitos bons jogadores jovens reunidos, o Barcola, o Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, que é um pouco mais com a idade avançada, assim, não é tão novinho, Kvaratskhelia, sabe, o Doué. Então tem muitos jovens talentos reunidos assim, se divertindo jogando bola. O PSG atual é isso, sabe? Então o PSG vai sobrar contra muitos adversários, essa que é a verdade. Hoje contra a Atalanta foi um manual do PSG do que é esse time na atualidade, sabe? E o Liverpool Atlético de Madrid tinha tudo para ser um jogo tranquilo, né? Porque o Liverpool chegou a abrir 2-0 e o Atlético com aquela força absurda que ressurge das cinzas conseguiu buscar o empate, sabe? E aí tinha expectativa de ter o gol do Isaac, né? O Isaac, contratação cara, tudo mais, ainda não saiu esse gol do Isaac, mas o Isaac foi participativo. Teve Gapo também, mas o que me chama a atenção é o Salah. O Salah é muito diferenciado, craque da bola. O que ele faz no Liverpool é um absurdo, mantém sempre a regularidade. Eu gosto também aquele meia, Silolai, acho que não vou saber pronunciar o nome dele, mas eu acho um meia também muito bom de bola. O Wirtz eu acho que ainda falta um pouco mais no Liverpool, tá?
E do outro lado, o Atlético de Madrid, assim, que me chamou a atenção, o Llorente. O cara que toda vez que pisa em Anfield vai guardar um golzinho. Entendeu? Um jogador que eu acho muito versátil, tá? Um jogador bom de bola, sabe? E o Liverpool pegou no final com o gol do Van Dijk de cabeça. O Van Dijk é um jogador também que tem que ser respeitado, né? Um cara que talvez não tá mais no seu auge, mas segue na ativa, sendo decisivo, sendo participativo. E o Liverpool venceu um jogo dificílimo, porque o Atlético de Madrid geralmente é um time complicado de ser batido, sabe? Mas é isso, rapaziada. Essa aqui foi a resenha aqui sobre os 3 jogos que me chamou a atenção nessa rodada. Diz nos comentários o que vocês acharam de tudo que eu falei aqui e do que você achou desses 3 jogos. Vocês acham que esses times que ganhou nos jogos de hoje tem tudo para chegar nas fases decisivas da Champions? Para mim o Liverpool chega também, tá? O Atlético de Madrid eu já acho que pode ficar pelo meio do caminho, porque é sempre uma incógnita, um time que não passa tanta confiança. Deixa nos comentários o que vocês acharam de tudo que eu falei aqui. Se inscreve para fortalecer, para ajudar, deixar curtida, ativa as notificações. Tamo junto.